Então vamos lá, meus queridos. Hoje é o 60º Café Literário sobre a obra Resistência, do William Fuchs. Logo mais nós teremos a presença do autor e como abertura da nossa conversa, eu vou trazer algumas informações biográficas, bibliográficas a respeito da produção literária do William e nós também falaremos de alguns aspectos teóricos que vão nos ajudar a aclarar o entendimento a respeito da obra. Depois entraremos na discussão e no bate-papo com o próprio William. Então, o William Fuchs é de nome William Miguel Barbero Fuchs, nascido aqui em São Paulo em 81. Ele é um romantista, um contista e crítico literário. Pelo livro nós sabemos também que ele é filho de argentinos refugiados no Brasil. Ele cresce aqui em São Paulo. No ano 2000 ingressa no curso de jornalismo na USP. Hoje ele contribui como resenhista e como repórter de literatura em vários órgãos, Folha de São Paulo, Revista Cult, Entre Livros, e ele estreia na cena literária em 2004 com o volume de contos Fragmentos de Alberto, Ulisses, Carolina e Eu. Em 2009, ele finaliza o mestrado em Teoria Literária na USP, por meio da sua dissertação sobre o romantista argentino Juan José Saer. No mesmo ano, ele inicia um curso de especialização em Estética e Arte na Universidade Autônoma de Barcelona, na Espanha, e participa de antologias, sempre trabalhando profundamente, profundamente na literatura. Recebe indicações para o Prêmio Jabuti em Portugal Telecom pelo livro Histórias de Literatura e Cegueira, de 2007, e pelo livro A Procura do Romance, que são livros que antecedem a Resistência. Em relação às influências de William Fuchs, o William ele sempre problematiza essa interface entre a ficção e a realidade. Isso é quase que um projeto da sua escrita literária. Isso aparece nas suas obras, em A Procura do Romance, que ele até cita aqui na Resistência. Em A Resistência, ele vai atribuir a Sebastian, que é o protagonista, alguns de seus dados biográficos. Mas é importante que nós pensemos o seguinte: quando lemos A Resistência, quando percorremos essa saga da personagem Sebastian em resgatar os fragmentos da história da sua família para a elaboração do seu livro, nós não estamos falando necessariamente do William Fuchs, mas de uma personagem construída por ele para elaborar essas questões. Então, quando pensamos nessa problematização entre ficção e realidade, nós temos que ter sempre em mente que nós estamos falando de uma produção artística. A Resistência é um livro, uma produção artística. Não é apenas um diário comum, é uma obra literária. Então, por isso, nós temos uma reconstrução por meio do discurso, por meio da personagem, por meio dos elementos narrativos, uma reconstrução daquilo que teria sido a história de sua família. E isso pode ser muito bem observado lá no final da obra, quando os pais do Sebastian leem o livro pronto. Quando os pais leem o livro, os pais falam exatamente a respeito disso, que em dado momento eles se reconhecem e em dado momento eles não se reconhecem na obra, justamente por eles terem o entendimento de que se trata de uma reconstrução artística. Então isso é um ponto bastante importante. Com relação a... deixa eu voltar aqui. Volta. Com relação à bibliografia do Fuchs, ele tem então 5 livros, O primeiro, de 2004, Fragmentos de Alberto, Ulisses e Carolina. O segundo, de 2007, Histórias de Literatura e Cegueira. O terceiro, Procura do Romance, de 2011, que é mencionado de uma maneira bem en passant em A Resistência. A Resistência, que é de 2015, e o seu último livro, A Ocupação, de 2019.
Muito bem. Pensando agora no nosso livro propriamente dito, e nós teremos a oportunidade de falar bastante sobre ele, nós temos então o que? Nós temos a história de um autor, né, de um homem chamado Sebastian, filho de pais psicanalistas, né, argentinos que vêm ao Brasil exilados, né, fugindo mesmo da ditadura militar, né? E esses seus pais, eles têm 3 filhos, que seria o próprio Sebastian, um filho mais velho que é o filho adotivo, que vai ser a espinha dorsal, né? A história desse filho adotivo vai ser a espinha dorsal do livro, e uma filha, né? Então nós temos aqui a história dessa família, não, que seriam os pais psicanalistas, o Sebastian, o irmão, meio esquivo, que nós vamos conhecendo essa personagem a partir do olhar do narrador, que é o Sebastian, e a irmã, que também que é médica, né? E conhecemos também a partir do olhar do narrador, que é o Sebastian. Na verdade, todo o discurso é centrado na personagem, no Sebastian, né? Nesse narrador personagem. Então, como eu mencionei no começo da nossa conversa, é como se nós nos deparássemos com uma série de fragmentos que são reconstruídos, né, arquitetados, organizados para repensar a questão da adoção desse irmão mais velho. Mas não só a adoção desse irmão mais velho, repensar a questão do exílio dos pais, repensar a questão da ditadura militar, repensar a questão dos conflitos familiares, repensar a questão dos silêncios que são instaurados muitas vezes no seio de uma família e que distancia as pessoas. Tudo isso, né, de fato é colocado em questão no decorrer desses fragmentos todos. Agora nós temos alguns aspectos teóricos que são importantes nós pensarmos, né? É de nosso conhecimento, por entrevistas que seja, ou pela própria voz narrativa, né, de A Resistência, pela voz do Sebastian, que nós estamos falando de uma narrativa de cunho autobiográfico. Mas o que seria então esse autobiográfico no que diz respeito ao literário, né? Então tem uma professora da PUC que eu tenho verdadeira estima, que é a professora Maria José Paulo, que é a professora Zezé Paulo, não sei se vocês conhecem, e ela tem uma fala que é a seguinte, que o romancista, ao criar narrativas verdadeiras ou ficcionais, recria vidas a partir do relato autobiográfico, espaço onde imaginação e memória se fundem. Ou ele conta de si mesmo no plano biográfico, ou liga arte e vida numa corrente infinita. Assim são estruturados os eus como ficções e se escrevem histórias como uma maneira, né, uma forma de preservar a ficção. Então aqui nós temos uma corrente infinita que vai sendo construída paralelamente, que é essa corrente entre a ficção e a realidade. E esse relato ele surge na tentativa de fato de repensar a realidade, de reconstruir a realidade. E por conta disso, muitas vezes até de elaborar conflitos e questões que não tenham ficado bem resolvidos, né, na realidade. Uma outra pesquisadora da questão autobiográfica, que é a Umi, ela fala o seguinte, que o instante autobiográfico é constituído a partir da junção de diversificadas operações cognitivas, de modo que cada autobiografia foi escrita porque o autor precisava atribuir-se um significado, ou melhor, muitos significados, e apresentar-se, mostrar-se, ocultar-se, mostrar-se e ocultar-se, morrer no tempo e nele viver. Então a gente consegue, a partir dessa fala da Umi, perceber que o que motiva uma escrita como de A Resistência? Justamente tentar atribuir significados, repensar questões,
né, revisitar a própria história. Então essa é a busca que o autobiográfico percorre no literário, né? Já a Umi, num outro momento, ela vai dizer que a autobiografia é um artifício por meio do qual o autor tem a possibilidade de reconciliar-se com o seu passado, dando nova forma a experiências dolorosas e traumáticas. É sempre uma forma de reconciliação com aquilo que fomos, concedendo a este outro que fomos uma certa paz que advém do movimento de reconhecimento de nós mesmos. Então, novamente, né, eu acho que a grande busca, né, que norteia toda a construção de resistência é esse entendimento do passado, é buscar entender a família, né, a família do Sebastian passa por muitos percalços. Nós acompanhamos esses fragmentos e experienciamos esses percalços. São percalços que fazem parte de pessoas que viveram num período de ditadura, que perderam entes queridos, que precisaram fugir do seu país. Nós vivemos isso aqui também, experienciamos uma ditadura, né, muito séria no nosso país. Então nós conseguimos entender que experiências dolorosas e traumáticas como essas precisam de uma elaboração. E obras como a resistência são essa tentativa de elaborar e revisitar esse passado tortuoso, né? E aí também pensando, a Diana Klinger, ela vai dizer o seguinte, então a gente já sabe que é uma narrativa que se constrói a partir da fronteira entre a ficção e a realidade. Por ser uma fronteira entre ficção e realidade, nós temos o entendimento de uma narrativa híbrida, ambivalente, na qual a ficção de si tem como referente o autor, mas não enquanto pessoa biográfica. É tanto que, sabiamente, o Julian ele nomeia a personagem como Sebastian. Isso nos causa, como leitores, um certo afastamento até, inclusive, da persona que escreve em relação à persona que discursa, que enuncia, que narra. E sim um autor como personagem construído discursivamente, que é o que acontece em A Resistência. Personagem que se exibe ao vivo, no momento mesmo de construção do discurso, ao mesmo tempo indagando sobre a subjetividade e posicionando-se de forma crítica perante seus modos de representação. Então, nós entendemos, tá, o porquê que a gente tem diante de nós essa narrativa híbrida e essa questão de ser revisitado o passado a partir da reconstrução do literário, né? E aí a Linda Hutchell, que é uma das pesquisadoras sobre esses aspectos da metaficção e tudo mais, ela vai dizer, né, que uma das características da nossa ficção contemporânea é justamente a metaficção, ou seja, a ficção que discute o seu próprio estatuto, incluindo comentários a respeito de sua construção. A metaficção é a escrita de caráter ficcional que, de modo autoconsciente e sistemático, volta-se para o seu status como artefato com a finalidade de questionar a relação entre a ficção e a realidade. Então, a própria obra Resistência, como foi mencionado pela Andrea, ela é construída a partir... Qual é o limite entre o ficcional e a realidade? Então, é como se ela fosse construída, inclusive, para poder sobrepujar esse limite, né? Gente, o Julian acaba de entrar aqui na nossa reunião. Julian, seja muito bem-vindo, querido. Tudo bem? Seu microfone está mutado, Julian. Olá, tudo bem? Tudo bom, Gente, querido? Nós estávamos aqui discutindo, Julian, a questão da autobiografia, da metaficção ou da autoficção na sua obra, né? Que seriam as escritas do eu? Quais seriam, Julian, esses limites?
Bom, a gente está muito feliz aqui com a sua presença, com, né, a oportunidade de poder dialogar com você a respeito dessa obra que tanto nos sensibilizou, nos emocionou. Nós estamos aqui em quase 80 pessoas presentes e, Uau. enfim, é uma alegria mesmo você ter aceitado conversar um pouquinho aqui conosco, Julian. Seja muito Então, para mim é bem-vindo. uma alegria, uma satisfação estar aqui. Adoro conversar com leitores em situações em que o leitor se faz menos abstrato, mais real. Peço desculpas pela entrada meio tardia, mas, enfim, aqui estamos para dialogar. Perfeito, Julia. Não, eu até comentei com todos aqui que você chegaria um pouquinho depois e super tranquilo, né? Todos estão assim muito ansiosos para fazer perguntas, para conversar com você a respeito da obra e tudo mais. O que eu estava mostrando antes de você chegar eram alguns aspectos teóricos mesmo, né? E o que eu pensei, né, durante a nossa explanação aqui, a partir disso, estou até compartilhando aqui minha tela. Ao realizar a leitura, né, da sua obra, nós falamos, né, a respeito de ser um romance todo narrado em flashback, que não seguem necessariamente uma ordem cronológica, que seria de fato essa busca da personagem Sebastian, de revisitar a história de sua família, de entender a questão da adoção de seu irmão, e não só isso, né, mas também de pensar outras questões, inclusive históricas, políticas, que foram determinantes para a passagem da vida da família mesmo, para a saída de Buenos Aires, para a vinda ao Brasil, enfim, para tudo que a família experiencia, né? Esse é o pano de fundo, né? A superfície da narrativa. E quando pensamos nesse pano de fundo, eu elenquei durante a minha leitura alguns temas que eu considerei que foram importantes, né? Enfim, que refletiram a partir de cada uma das experiências narradas, né, pelo Sebastian. Então, eu vou mencionar esse temário e a partir desse temário eu abro para a nossa discussão, para o nosso debate, para a nossa conversa, né? Então, o cerne do livro, como já é de conhecimento nosso, seria de fato a adoção desse irmão mais velho da personagem Sebastian, né? E todas as reflexões e as reminiscências que partem a partir do porquê dessa adoção e de como a família lida com essa adoção. E partindo disso, né, o silêncio até pode ser visto também como um elemento extremamente importante na construção dessa narrativa, quase que uma personagem, é um vazio que se faz personagem de tão presente que ele é, ou então o silêncio podendo ser visto até como uma forma de resistência, praticamente uma personagem. Também, no decorrer das memórias, ocorre esse afastamento do irmão como um possível recalque, que até é um termo que os pais do Sebastian apresentam ali, que de repente a atitude do irmão diante da família, do isolamento do irmão em relação à família seria uma espécie de recalque, algo que não tenha sido elaborado por esse irmão, uma espécie de não pertencimento, né, desse irmão. Também é tratado ali a questão do exílio dos pais, e para isso a personagem, na reconstrução dessa história, como um grande mosaico, né? Sebastian vai buscando pequenos fragmentos para construir esse grande mosaico que seria a história de sua família. Ele vai a Buenos Aires tentando investigar, revisitar o apartamento onde os pais moravam, entender como teria sido a questão desse exílio e tudo aquilo que circundou essa experiência. É apresentada também, aliás, a palavra resistência e a sensação de resistência ocorre em vários momentos no decorrer da narrativa. A exemplo disso, a questão do escuro do quarto como uma maneira de resistir, o afastamento dos irmãos,
esse caráter metaficcional da obra. Então é uma obra que se sabe reconstruindo uma realidade, mas ao reconstruir já não é mais a realidade em si, e sim uma reconstrução, uma releitura, uma forma de revisitar, né, a relação dos irmãos, naquela simbologia da mesa, dos lugares da mesa, né, dos papéis sociais que cada um desempenha dentro da família. Também a história da família, né, de onde vieram os pais do Sebastian, de onde veio a família da mãe do Sebastian e como se deu essa união a partir da medicina e do convívio na universidade, a militância dos pais, né, e nessa militância, obviamente, uma resistência, né, de buscar se posicionar diante de uma ditadura, diante de um silenciamento que é obrigado, diante de pessoas que desapareciam, enfim, uma resistência clara nesse momento. A própria resistência de a mãe querer ter filhos e o pai aparentemente não querer, depois querer, então fica esse grande dilema, né? Também a resistência, por exemplo, numa outra cena dos amigos de trabalho que vêm à casa, né? Que vêm à casa, que são convidados à casa dos pais de Sebastian, mas não vão por medo de comparecerem, por ser uma casa considerada, aspas, perigosa por conta da militância. E nós vamos percebendo que são várias nuances e várias camadas que são apresentadas, né? O próprio consultório que é invadido, que é vasculhado, né, do pai do Sebastian, o como ele lida a partir daquilo, se esquivando também, numa atitude semelhante à do irmão, né, a do irmão que posteriormente também se esquivará em dado momento. A origem, qual seria então a verdadeira origem desse irmão adotado? Essa história de que ele poderia ter sido filho de uma mãe italianinha, e como teria sido essa história dessa mãe italianinha, se verdade ou se não, e aquele bilhete que fica guardado na gaveta. Então nós leitores somos levados a visitar todas essas reminiscências juntamente à personagem Sebastian, né? Também a questão dos distúrbios alimentares desse irmão, né, que é construído na obra como estando muito magro, como, né, deixando de comer desde pequeno, teve um problema patológico, precisou operar, mas no futuro também não comia, não sentava à mesa com a família, não estava ali na partilha. E apresentado também aqui algumas leituras possíveis, né, desse nosso autor narrador, como Cortázar e A Casa Tomada, um artista da fome em relação aos distúrbios alimentares do Kafka. Um momento, assim, vários momentos são bastante importantes em relação ao regime militar argentino, né? Inclusive também por conta disso a presença, né, das avós argentinas, né, que também que tem e inclusive no futuro, 30 anos depois, quando o primeiro neto, o 14º neto é encontrado, o exílio dos pais ao Brasil, a cena do futebol de 78, dos argentinos e brasileiros ali acompanhando, o Museu da Memória, os dilemas da escrita nessa reconstrução das memórias, a memória montável por meio da metaficção, o irmão natimorto. Então vejam, são tantos os temas que percorrem todas essas lembranças da personagem Sebastian, e nós leitores vamos acompanhando esse percurso e resistindo também a esses dilemas que a personagem enfrenta, a esse entendimento que muitas vezes não se faz concluso, e buscando, né, acompanhá-lo até o final das contas, né,
É citada em alguns momentos a questão do Winnicott, né, e inclusive de seu filho adotivo, o garoto que ele cuida, e é um garoto também difícil, esquivo, e o Winnicott teria uma postura bastante dura com o garoto. Um momento bastante assim explosivo da obra é quando o irmão então toma voz e se posiciona diante da família, enfurecendo-se, dizendo que se vê sozinho, dizendo que não se vê pertencente e pedindo ao Sebastian que escrevesse de fato um livro, já que ele era ligado à literatura, que escrevesse um livro tentando resgatar e entender o porquê de sua adoção, né? E caminhando já ao final da narrativa, nós temos o livro propriamente, né? O livro pronto, o livro escrito, e aí sendo recebido pelos pais de Sebastian, e aqui é o grande momento, né, em que nós leitores percebemos que estamos de fato lidando não com um diário simplesmente, mas sim com um artefato artístico, literário, porque os próprios pais também em dado momento se reconhecem, em dado momento não se reconhecem, se enfurecem com algumas posições do livro, mas enfim, compadecem em outra, e no final da narrativa, já ali tentando entender o porquê de tudo isso, o livro então será entregue ao seu irmão e buscando então um motivo final. Então aqui, acredito que todos nós tenhamos resistido, juntamente com Sebastian, todos esses percalços que ele passa, cada um desses fragmentos que ele vive, cada uma dessas memórias que ele experiencia, como essa construção desse mosaico, e que pode ter ocasionado sim a elaboração dessas dores em relação à família ou não, né? Como uma grande obra contemporânea, ficcional, esse final fica aberto e cabe a nós leitores, na nossa própria reflexão, pensar a respeito de tudo isso, né? Então, a partir desse temário, a partir dessa discussão toda, eu acho que seria bacana que nós conversássemos, né, com o Julian, qual foi a nossa experiência, ou qual foi o momento em que nós nos tocamos, enfim, até que ponto nós resistimos, como nós entendemos a construção dessa grande obra, e eu abro aqui a nossa discussão. Jana, como ninguém começou, vou começar, tá? Vamos lá. Eu queria dizer o seguinte, que eu achei, assim, o livro, sobre o aspecto do nome, né, a questão da resistência, e ele mesmo faz uma definição muito bonita, né, ele se pergunta, né, na narrativa, o que é resistir, e ele dá uma interpretação muito larga, né, porque às vezes a gente não sabe como resistir, às vezes a gente acha que não está resistindo direito, às vezes a gente acha que o que a gente está fazendo não é resistência, e eu achei muito bonito porque ele abre esse espaço, né? Olha, o inconformismo por si só já é resistência, o questionamento por si só já é resistência, então foi uma das muitas citações que eu acabei grifando. Eu vi uns outros colegas que eu tenho no Insta aí, fizeram também muitos grifos pelo jeito, porque é um livro que ele te põe para pensar muitas reflexões, né? Acho que como não tem essa linearidade, a gente acaba sempre passeando com ele. Mas eu achei muito, assim, que era muito pertinente esse livro, eles são livros de possibilidades, né? Porque era sempre muito entroncamento, a história está sempre muito no entroncamento. Então, aqueles pais, de repente, eles estão tentando engravidar, né? Estavam fazendo tratamento médico, mas também tinham optado, se aparecesse uma criança para adoção, em recebê-la. Mas eles nem pararam o tratamento e nem esperaram a criança chegar. Então, assim, o livro ele está
todo o tempo nesses entroncamentos. Então, assim, eles chegaram no Brasil, eles não iam ficar no Brasil. A mãe queria ir para a Espanha, o pai queria ir para o México. E aí? E assim, então é um livro que ele tem muitas possibilidades. Em algumas partes eu achava até que os capítulos eles pareciam um pouquinho contos, assim, porque eles iam deixando aquele final aberto e não necessariamente ele era um gancho para o capítulo seguinte, né? Então você sempre tinha assim uma falta de ar na hora de começar a sequência, né? Você nunca sabe. Então, assim, para mim, ele é um livro de muitas possibilidades, né? O irmão que ele opta por não falar, mas ele poderia também ser o irmão revoltado, né? Porque ele, quando ele põe lá a referência ao Winnicott, também fui atrás de ler, eu falei, putz, esse irmão vai ser um revoltado. E não, ele é um irmão totalmente recluso, assim, ele se esconde, eles não sabem com quem. Então, assim, o livro está cheio de entroncamentos, e aí isso faz com que a gente... É legal, porque é meio que um labirinto, né? Você está lendo e fala, agora eu já sei, agora vai por aqui. Aí não vai, você chutou errado. Aí fala, foi por esse caminho. Sabia que. Então você está o tempo todo caminhando num labirinto, e eu fiquei muito impressionada pelo poder do autor fazer isso, porque não é um livro muito extenso, né? Ele não é um livrão, assim, onde ele escreve muito, né? Então, assim, eu quero parabenizar o autor por esse poder, né? Por essa concisão ter andado. Então, assim, eu achei que era um livro de possibilidades. As possibilidades que em aberto no livro me chamaram muito mais atenção, deixaram muito, assim, fiquei muito apreensiva a leitura toda, porque ficava sempre esperando que a coisa fosse para um lado e, de repente, ia para o outro. Sempre tinha muitas opções no caminho de todos aqueles capítulos e de todo aquele desenrolar. Então, isso foi o que mais, assim, me deixou impactada pela obra. Não sei se mais alguém pensou assim também. Bom, respondendo um pouco aqui, antes de tudo eu queria agradecer aí toda a exposição da Jana, para mim é gostoso ouvir de novo uma apresentação do livro, porque a gente revisita, o livro já tem alguns anos, né, e no fim das contas a gente vai criando distância, mesmo falando com alguma frequência sobre o livro, distância do livro em si, né, a gente tem acesso ao discurso sobre o livro mais frequentemente do que ao livro em si. Então, eu gostei dessa recapitulação de passagens e de questões internas, me pareceu muito precisa e para mim, serviu como rememoração. Para responder agora as questões que a Monique levantou, embora nem sejam assim, questões a serem efetivamente respondidas, mas comentadas. Primeiro, a questão da resistência, né, que é central, que é um ponto, um olhar inicial para pensar o livro em si, mesmo para mim. O que me interessava nessa palavra, esse não era o título original, né, não se chamava Resistência num primeiro momento, mas em algum momento, quase em diálogo com o editor, surgiu a necessidade de mudar o título original e passou a se chamar Resistência. E o que eu apreciei mais ali era a ambivalência que o título tem, né? A necessidade de falar duas coisas, às vezes, quase opostas, né? Distintas num grau extremo. A resistência no sentido mais positivo de luta política, de tomada de posição, e a resistência no sentido mais negativo de recusa, de não aproximação a uma questão, de uma necessidade de deixar de ver, deixar de falar, deixar de fazer. E a minha crença, a minha ilusão, em algum momento eu pensei, é que a literatura pudesse ser essa ponte que converte um tipo de resistência em outra resistência, né? Que a gente sai da resistência do não falar para a resistência do posicionamento. Uma resistência que se manifesta, como a Monique mesmo destacou, na própria possibilidade de indagação, né? Então, a gente passa a indagar a realidade, indagar a situação presente ou passada, e nisso consiste um ato de resistir por si mesmo. Mas, para além disso, me parecia que, acho que enquanto escrevia o livro, o tempo inteiro eu me perguntava que tipo de militância era possível no presente. Alguém comenta que tem voz de criança, é a minha filha que está aqui por perto mesmo. Ela não vou conseguir silenciar. Espero que ainda se escute. Enfim, como eu dizia, acho que parte da razão para escrever esse livro, é claro que
a questão para mim estava muito mais centrada na figura do irmão e do que aquilo representava e significava na nossa relação, mas em algum momento, quando começo a falar mais diretamente sobre os pais, a resistência à ditadura militar e tal, eu também começava a me perguntar como seria possível uma militância hoje, né? Dentro do grau de aceitação, admiração e rejeição que aquela militância do passado suscitava em mim, né? Então, a ponderação passou a ser essa, e com o tempo isso se tornou ainda mais forte, né? Dentro das estranhezas ou dos absurdos do presente, essa pergunta vai se fazendo cada vez mais forte para mim. Uma das respostas surge ali, né? De novo, esse dizer, não o pegar em armas, não o lutar de uma forma literal e insustentável no presente, e sim essa outra forma, né? De se indagar e que, de alguma maneira, se relaciona com isso que a gente está fazendo aqui, de discutir, de conversar o mais amplamente possível sobre a questão. Agora, é engraçado também a outra coisa que você traz nessa pergunta, que são esses caminhos sempre abertos, um pouco indefinidos, um pouco indecisos, sinuosos. E aí tem a ver com a gênese e o mecanismo do livro em si, que é pela atenção ao real, à existência, né? A trajetória dessa família específica. Essa família se fez dessa maneira, né? Com indecisões constantes, hesitações, incertezas, inseguranças que se mostravam presentes, mas que não desbaratavam a vida em si. A vida continuava apesar da incerteza, apesar da insegurança, e os descaminhos iam se manifestando dessa maneira, e era o que eu tinha para narrar. Essa era a minha fonte imediata, não tinha como ter aquele tipo de trajetória mais incisiva e certeira que a ficção traz, né? Aqui era muito mais uma atenção à experiência familiar. Deixa eu me afastar um pouco, estou num sol pesado. Melhor. Obrigada, agradeço. Eu acho que essa foi a grande coisa desse livro mesmo. Acho que foi seu grande, assim, a coisa certeira, porque a atenção que a gente sente na narrativa realmente é uma coisa muito diferente do que a gente está habituado. Então, traz realmente uma leitura, uma experiência de leitura nova. Eu gostei muito disso, parabéns. Obrigado. Vamos lá, pessoal. Posso falar? Claro, por favor. Oi. Deixa eu abrir aqui. Boa tarde. O que eu gostei mais, assim, que ficou para mim, eu não sei se é porque eu tenho muito falado de antepassados aqui, né, na minha família e tal, e o que eu gostei muito do livro foi a questão da memória, porque, de certa forma, ter memória é resistir também, né? Então, fiquei com isso. E também me fez lembrar muito, quando eu fui conhecer Buenos Aires, em 2018, foi minha primeira vez lá, e eu fui num lugar lá que chama Parque da Memória, que não é um lugar muito, até onde eu sei, comentado, né? Pode ser que isso tenha mudado. E o Parque da Memória é um lugar que não sei, a hora que eu estava lendo ali, me veio aquilo, né? Da narrativa do livro, do Parque da Memória, e o quão importante é você levantar essa memória, mesmo que ela não seja a melhor memória, né? No sentido de é uma memória dolorosa, é isso que eu quero dizer, né? Mas é importante trazer. E não sei se é porque a grama do vizinho é sempre mais verde, mas eu sinto falta disso na gente enquanto nação. E eu vejo muito isso com os irmãos argentinos. Pode ser que eu esteja errada, justamente por me faltar história e conhecimento de, né, como a Monique no começo lá falou das várias ditaduras, e por serem coisas diferentes, lugares diferentes, mas eu sinto que, às vezes, a gente tem essa falta de acerto de contas com essa questão da ditadura, apesar de eu não ter vivido nada disso, só lido, ouvido, escutado, né? Parece que fica uma coisa assim, e ao mesmo tempo, o narrador, da história, né? Ele traz essa ideia de resgatar isso, mesmo que de forma incompleta, né? Então, são coisas que fiquei pensando, seriam importantes. A memória e a resistência juntas ali. É isso. Obrigada.
Não, acho que sim. No momento que você destaca a questão da memória, me chamou a atenção o funcionamento da memória no livro. Eu pensei de imediato nas políticas de memória, né? Porque, de fato, tem uma questão literária por si mesma, o uso da memória como matéria principal da escrita, né? Muito mais do que em outros livros seria a pesquisa e tal. Aqui há alguma pesquisa, mas é muito mais centrado no exercício da memória, com as suas incertezas, com as suas inseguranças, suas oscilações, semelhantes àquelas que eu comentava antes. Mas, além disso, a ideia de escrever um livro assim, não só para mim, mas para muitos autores que têm escrito esses textos, esses livros, esses romances que vão atrás da história familiar, da história de resistência, da história de perseguição, de exílio, etc., é se inserir e se relacionar com a política da memória, né? E eu concordo plenamente, acho que isso é bem claro, existe uma diferença brutal entre a forma como o Brasil e a Argentina têm lidado com a memória dos seus regimes autoritários, né? Concordo que o Brasil tem uma tendência absurda ao esquecimento, ou, mais precisamente, ao recalque do seu passado, né? A não abordar e não elaborar questões e achar que assim se constrói melhor um futuro, que é um equívoco total, né? Agora tem havido muito mais uma procura de lidar com as memórias da ditadura, mas a gente não avança muito em outros aspectos. Começa a haver uma tentativa de lidar com a memória da escravidão e de opressões mais antigas e duradouras, mas, de novo, a gente está dentro de um certo limite, né? A ditadura brasileira terminou com um processo que se via como conciliatório, né, como uma espécie de apaziguamento e conciliação histórica, pelo mecanismo que tinha sua importância na ocasião, mas que se fez problemático com o tempo da anistia, né, a anistia ampla, geral e restrita, que representou um perdão e uma não investigação e a disposição de esquecimento de crimes gravíssimos, né. Enquanto isso, na Argentina, nesse mesmo período, já se julgavam os responsáveis pelos crimes da ditadura militar, já se prendiam, já se puniam esses responsáveis. Então, tinha uma outra disposição bastante diferente. Isso, a literatura lida com uma certa concomitância, né? Ao mesmo tempo que se faz um exercício político de memória, se criam essas políticas de memória, como isso que você está comentando, do Parque da Memória, passa a ser uma abertura, um convite para o narrar. A ausência de informações, que talvez pareceria que convidaria a uma ficção, na prática não convida, né? Se a gente não dispõe do mínimo de informações, a gente não consegue trabalhar ficcionalmente com isso. Eu vi no livro em si, para mim, isso se manifesta no parto, né? Eu narro o parto, mas não consigo efetivamente narrar, ter segurança para narrar o parto do meu irmão, porque disso se sabe absolutamente nada. E acho que em vários casos recentes da literatura brasileira, a gente tem visto isso. À medida que vai se alcançando mais informação, passa a ser possível ficcionalizar a respeito daquilo. Marcelo Rubens Paiva é um caso bem evidente, né? Ele não sabia o que tinha acontecido, como tinha morrido o pai dele, ele era só um desaparecido da ditadura militar, e ele não podia narrar. No instante que a Comissão da Verdade chegou à informação de como ele tinha sido torturado até a morte, foi possível para ele finalmente contar essa história. Eu sinto que é isso, as coisas vão... Quanto mais a gente mergulha no exercício da memória, mais a literatura encontra sentido nessa exploração e se faz forte e viva. Boa tarde, Rúlia. Eu fiquei bastante assim, impactada de ver no seu livro, e você colocou aí a questão da ambivalência da resistência. A resistência como uma recusa e a resistência como uma potência, uma possibilidade.
E isso ficou muito claro, assim, para mim, me tocou muito no papel da mãe do Sebastião, porque essa mãe, mesmo num momento muito difícil, de muita resistência, ela vai e faz a adoção deste filho. E num determinado momento lá do livro, ela pergunta para o filho, para o Sebastião, não vai dizer que eu só tive filho porque eu estou no Brasil. E aí, eu fiquei pensando numa coisa, de um discurso do Vladimir Soloiev sobre o Dostoiévski, depois da morte. E nesse discurso, se você me permite, se a professora também permitir, eu vou ler um pedacinho para compreender essa resistência com potência desta mãe que resiste, e ela diz o seguinte, aqui no discurso, depois da morte de Dostoiévski, o Vladimir, em 1883, faz 3 discursos em homenagem a ele, ao Dostoiévski. E num dos discursos, ele diz o seguinte: entretanto, o mérito e todo o significado de pessoas como Dostoiévski estão precisamente em que elas não se curvam à força dos fatos e não servem a elas. Isso me fez remeter quando ela disse lá, você não vai pôr no meu livro que eu só tive filho aqui, porque senão vai dar a impressão que eu não tive lá porque eu tive problemas relacionados com a pressão externa. Então, isso me veio. Aí, eu vou dizer uma coisa, ela era casada com um judeu e ela era católica. Então, vou ler um pedaço para situar essa mãe. Contra a força ordinária daquilo que existe, essas pessoas possuem em si a força espiritual da fé, na verdade e no bem, naquilo que deve existir. Então, essa mãe tinha uma coisa desta fé. Não se deixa seduzir pela aparente supremacia do mal e não a renunciar por causa dela ao bem inaperante e um feito de fé. Quer dizer, ela não vai se deixar seduzir pelo mal e não vai se renunciar, porque ela tem um bem e esse bem é nessa fé. Nela está toda a força do homem. Quem não é capaz de realizar esse feito, de ter essa fé, elas não criam nada na vida. As pessoas do fato vivem uma vida alheia e não faz nada e não diz nada à humanidade. As pessoas do fato vivem uma vida alheia e não são elas que criam a vida. Quem cria a vida são as pessoas chamadas sonhadoras, utópicas, mendigas, alienadas, profetas. Elas são profetas, são verdadeiramente as melhores pessoas e os guias da humanidade. Então, para mim, quando essa mãe, mesmo em toda a dificuldade da época, passando por toda a perseguição, ela vai a um lugar, ela busca aquilo, ela tem uma fé nessa vida, ela vive uma incerteza, mas ela aposta nisto. Então, esta mãe que é retratada é uma pessoa que nos ensina, porque, de fato, ela deixa marcas para a gente aprender, que é desta fé. E lá no fim, quando esta mãe diz, olha, não é bem assim, o seu irmão
não ficava lá naquele quarto daquela forma. Por quê? Qual é o olhar desta mãe quando ela olha para um filho? Eu sei porque eu tenho na minha família. Ela nunca, quando você vai contar para essa mãe diz, não, mas olha, não é bem assim. Então, este livro, para mim, quando você diz, eu queria contar sobre adoção, a fortaleza do papel desta mulher, desta mãe, não tem preço isso, Júlia, não tem preço. Esta mulher, pela fé dela, pela incerteza, por tudo que ela viveu, ela deixa para a humanidade, que são pessoas que constroem e que resistem, e não se dobram às situações. Então, eu tive que respirar fundo, porque durante todo o tempo do meu trabalho como diretora de escola, ali perto do Shopping Interlagos, existia casas de mães sociais que recebiam filhos adotados, 19 casas e mães sociais, que as famílias até levavam embora da Europa e traziam de volta, porque as mães não conseguiam lidar com esse não pertencimento desses filhos, e devolviam esses filhos, e esses filhos iam estudar na minha escola pela proximidade. Então, olha, realmente, seu livro me toca muito, mas ele me toca pela essa potência trazida por essa mãe diante desta adoção. Legal, Maria Lúcia, bonita a sua pergunta, teria acho que 1000 maneiras de responder, são várias questões que você foi abordando sobre a partir das citações, mas acho que eu vou me ater um pouco a esse olhar para a mãe, esse último olhar que você trouxe, que de fato para mim, enquanto escrevia, foi algo como uma descoberta também, né? Quando a gente escreve sobre a história não está completamente pronta e compreendida, né? A gente vai se aproximando lentamente e entendendo, mesmo ativamente dessa forma, da forma da escrita, mas a gente mesmo vai entendendo melhor os personagens em questão, né? E se de fato, num primeiro olhar, na minha família, o olhar da resistência em si, da militância, da atuação, estava muito mais centrado na figura do meu pai, pelo que chegava, pelo que reverberava dentro de casa, da atuação dele, pelo modo como ele se posicionava politicamente, e era algo que sempre gerava admiração. E para minha mãe eu tinha um outro olhar, um pouco diferente disso, não centrado nessa ideia de resistência, mas olhando mais de perto, né, como se olha quando se vai escrever a respeito, de fato, foi saltando aos olhos essa outra força, né? E esse outro gesto de resistência que estava ali manifesto nessa vontade inelutável de ter filhos, né? Mesmo nas circunstâncias mais agressivas, mesmo nas circunstâncias mais impossíveis, isso para mim se manifestou em algum momento como um ato de resistência, e escrevi uma das frases que se tornou talvez a mais citada, né? Ter um filho há de ser sempre um ato de resistência. Muita gente se reconhece nesse gesto, nessa proposta, né? De uma escolha pela vida em detrimento de políticas de morte, né? Algo que conversa com o passado e com o presente simultaneamente, né? Para além disso, você citou alguns lugares em que, no fim das contas, se manifesta também essa outra necessidade que a autoficção traz, que é de se relacionar com uma autorização do discurso, né? O discurso ele é invasivo às vezes, ele toca em pontos delicados, ele toca em questões sensíveis, e as pessoas ali existem fora do livro também e se relacionam com aquilo que está sendo escrito. E é algo que eu quis, ao longo do tempo, incorporar, né? O processo de escrita vinha com um diálogo prévio à escrita, e depois de escrever alguns capítulos, a resposta e as colocações que eles mesmos tinham para fazer. E aí aparece, você citou 2 momentos em que justamente a mãe questiona aquilo que foi narrado, um prévio e um posterior, aquilo que se narraria.
ao mesmo tempo, o tempo todo, eu não desejava que aquilo se tornasse uma biografia autorizada da família, né? Então, o que a família vai defender como a nossa história? Não se trata disso, se trata de ver também nas complexidades, também naquilo que, nos desconfortos de uma trajetória, e nas incompreensões e tal. Quando ela me dizia isso, de não escreva, só não diga que eu engravidei só ao chegar no Brasil, e eu digo isso, eu coloco isso no livro, não é uma forma de trair, né? É uma forma de colocar, pelas minhas palavras, que eu não considero acertada a interpretação que ela própria traz, né? Então, colocar alguma nuance nessa interpretação, né? Se ela só engravidou aqui, se foi por questões psicológicas, pela dificuldade de engravidar naquela situação política, quão compreensível isso não é? E se não for, também está colocada essa versão, também está colocada essa posição dela, de que não foi assim. Então, a minha proposta na escrita do livro tinha esse desafio, né, de como incorporar a crítica, como incorporar o olhar alheio, mas era um pouco isso, pela proposta dialógica, né? Então, as palavras e as críticas dos próprios personagens vão transparecer no livro em si, e eu esperava que isso desse maior riqueza de olhar, menos linearidade, maior riqueza na própria proposta interpretativa que o livro traz. Jana, não sei se você chegou a ver aqui no chat, tem uma pergunta da Vanice Nascimento, acho que ela está com o ambiente está com algum barulho, ela falou que não ia conseguir abrir o microfone, mas deixou uma pergunta. Posso ler? Pode ler, querida. Vamos lá, pergunta da Vanice Nascimento para o Julian. Gostaria que o Julian comentasse sobre a luta e o silêncio marcado como resistência na obra. No nosso panorama atual, o silêncio não seria cumplicidade... No nosso panorama atual, o silêncio não seria cumplicidade com o todo do caos que estamos submersos? Essa é a pergunta da Vanice. Bom, aqui temos uma intrusão aqui familiar, assim, às vezes transborda um pouco, mas, enfim, como o livro trata dessas impossibilidades de distinção entre o pessoal e o comunitário, coletivo, etc., eu vou aceitar a intromissão. Acho uma pergunta importante, acho que a gente pode fazer algumas distinções lexicais, até para pensar, porque eu acho o silêncio fundamental, ele é muito importante para a gente conceber uma assimilação, um olhar mais profundo para a realidade em que a gente está presente, porque às vezes a gente é tomado por um excesso de palavra, por um excesso de interpretação, por um excesso de informação, sobretudo. Acho que em tempos recentes isso tem sido muito claro, né? A impossibilidade de se desligar e quanto a gente é atormentado pelo excesso, né, de fala, de palavra. E diante disso, o silêncio passa a ser também, a gente poderia arriscar, uma forma de resistência, né? Às vezes você deseja se apartar disso, e se apartar pode ter uma finalidade enorme, até para entender, para dimensionar, para mensurar aquilo que está diante de nós, né? Então, eu sei lá, diferenciaria silêncio e omissão, né? A omissão é problemática num momento como este. A omissão pode ser um gesto alienado, mas o silêncio nem sempre, né? O silêncio tem outro sentido e outra potência também, às vezes. Eu posso fazer uma colocação? Se tiver alguém aí para falar, pode fazer? Pode, claro que pode, querida. Gente, assim, quando eu comecei a ler o livro, eu pensei que eu fosse ser tocada por uma determinada coisa. E, no fim, eu fui tocada por uma outra totalmente diferente. Quando eu comecei a ler, eu pensei que o que fosse me tocar fosse a questão da adoção. Eu pensei que eu fosse me deparar com um personagem, assim, revoltado, que quisesse de qualquer maneira saber da sua história, o que aconteceu, alguém me abandonou, por que me abandonou, enfim, quais são as minhas raízes. E
com exceção da parte em que o filho adotivo, ele explode, ele fala para todo mundo, ele reúne toda a família, ele desabafa da sua angústia, da sua solidão, de todo o mal que ele tem, que ele sente dentro dele, aquela agonia que ele tem dentro dele, e onde ele reúne os amigos e parece que ele vai jogar ali uma bomba. Olha, gente, eu sou adotivo, eu fui adotado por essa família. E a galera, a turma dele, leva tudo na maior naturalidade. Tá, mas daí, cara, o que mudou? Você não mudou para nós, você continua a mesma pessoa, você continua tendo seu mesmo valor. É como se, em outras palavras, falasse, olha, você teve a sorte, porque uma família muito bem estruturada, que te ama, tá aí, te acolheu. E eu pensei, com exceção dessa parte, que o que pega realmente a adoção, não foi isso que me tocou, e eu pensei que fosse me tocar durante toda a leitura. O que me tocou de verdade foi, assim, os horrores e as sequelas que uma ditadura governista, sabe, num governo, assim, que não cuida dos seus, as sequelas que deixam nas pessoas, que deixam nas famílias. Então, eu senti, assim, que não era só o filho adotivo que se esquivava, mas toda essa família, eles meio que se esquivavam um do outro, tá? Então, essa família, o pai, a mãe, mesmo sendo pessoas muito bem estruturadas, eles traziam consigo sequelas de ter que morar num outro país, de ter que criar os seus filhos num país que é diferente que não foi onde eles nasceram, onde a cultura é diferente, onde somos vizinhos, mas a Argentina é uma cultura, o Brasil é outra totalmente diferente. E calhou que eu terminei de ler o livro na sexta-feira, e nesse mesmo dia estava passando um documentário no canal Curta sobre a Operação Camanducaia, que foi um dos horrores vividos da ditadura militar no nosso país, onde 92 garotos que cometiam pequenos delitos aqui em São Paulo foram supostamente transferidos para uma cidade do interior, enfim, longe da capital. E desses 92 garotos, 52 nunca mais tiveram notícia, ninguém sabe, ninguém viu, e daqueles 40 garotos que sobreviveram, tá, a todo esse terror, onde quem estava fazendo um documentário conseguiu entrevistar vários deles, e você sente, hoje eles homens, jovens senhores, mas você sente as sequelas deixadas, que quando fala daquilo, quando fala daqueles momentos de filme de terror que eles viveram, tá, algo muito ruim vem à tona. Então, foi realmente o que marcou na leitura. Eu senti uma família, assim, sequelada, que silenciava, porque falar sobre aquilo, olha, eu estou sendo praticamente expulsa do meu país, eu tenho que me refugiar em um outro, talvez usando documentos diferentes, nomes diferentes, é meio que perder a sua identidade, tá? Então, eu vi dessa maneira, foi realmente o que pegou em mim, que o silêncio que era no geral, não era só do rapaz, mas era de toda a família, era como se falar aquilo fosse trazer assim à tona uma dor que seria insuportável, tá? Foi essa a minha visão, eu amei a leitura, parabéns pelo seu livro. Obrigado, Cláudia. Acho que o que você relata como trajetória de leitura, expectativa e descoberta ao longo da leitura é também muito próxima à minha própria experiência durante a escrita, né? Não é por acaso que o livro provoca essa sensação, porque foi um pouco assim que ele foi concebido, né? Eu comecei a escrever esse livro, a princípio não era nenhum romance, era um conto sobre o meu irmão e centrado especificamente na questão da adoção, né? Numa tentativa de dizer, entre nós, dizer finalmente aquilo que a gente tinha sido levado a calar, né? Aquilo que tinha se convertido numa espécie de tabu dentro de casa, a questão da adoção, a gente tinha a princípio meus pais e depois todos nós, o imperativo de falar a respeito, de tratar com naturalidade, de não silenciar, mas ao mesmo tempo isso foi se tornando outra coisa dentro
seio familiar, né? Acho que essa experiência está toda narrada ali no livro. Acontece que, à medida que eu fui contando essa história, eu fui vendo a necessidade de contar também outra história. E o foco do livro foi se deslocando para a experiência relacionada à ditadura militar, né? Se esse irmão não tinha sido adotado em qualquer circunstância política, se era em dezembro de 76 na Argentina, era impossível não abordar essa questão. E a questão de outras infinitas maneiras, a perseguição, aquela perseguição anterior à nossa existência, anterior à nossa infância, ela reverberava dentro de casa, né? E eu fui me dando conta que não só a adoção era silenciada, também a experiência da ditadura militar a gente silenciava dentro de casa, né? Meus pais se recusavam a dizer, não falavam abertamente. Diversas coisas que eu escrevi ali, eu fui descobrir enquanto escrevia um livro e por que escrevia um livro, né? Porque me obriguei a fazer essas entrevistas. E tem um mecanismo de dizer, em que o dizer não é suficiente, né? Não dá conta de tudo. Então, boa parte das vezes eu julgava que eles nunca tinham dito algo para mim, nunca tinham contado algumas questões fundamentais para mim, e outras vezes eles diziam, mas isso a gente já te contou várias vezes, você que não assimilou, você já tem um outro tipo de silenciamento. Eles silenciavam, e nós, pela memória, também acabávamos deixando passar, não acreditando, não assimilando, não compreendendo totalmente algumas das questões ali presentes, né? E aí, escrever o livro foi, de fato, a princípio era escrever o livro sobre uma família que, casualmente, em algum aspecto, foi tocada pela ditadura militar, e à medida que eu fui mergulhando mais profundamente, deu para ver que não era tão casual e tão lateralmente, que a nossa família estava atravessada por isso. E aí comecei a me dar conta disso que você está dizendo mesmo, as vítimas não são só as vítimas imediatas, não são só as vítimas computadas, né? Há a imagem que me veio ao longo da escrita está presente também é de círculos concêntricos de dor e de sofrimento, né? Aqui há um núcleo em que a pessoa sofre muito diretamente as consequências de um governo destrutivo como aquele, esses círculos vão se abrindo e gerando outras ordens de dor, outros tipos de dor, outros tipos de sofrimento e outros tipos de influência, né? Aí você cita, eu não conhecia essa Operação Camanducaia, agradeço esse comentário, vou atrás, fiquei interessado em saber melhor esse caso específico, mas na ditadura brasileira, se na ditadura argentina o exercício da política da memória levou a pelo menos uma concepção um pouco mais precisa de quantas vítimas há, então se convencionou falar que foram 30 mil desaparecidos e dezenas de milhares de exilados, e você tem uma forma mais exata de mensurar o mal. No Brasil, a gente teve, durante muito tempo, um apagamento dessa informação, a ideia de que seriam só 300 ou 400 vítimas mortas pelo regime militar, com a visão de que seriam esses guerrilheiros mortos em combate, e à medida que se vai investigando mais a fundo, a gente vai descobrindo mil coisas, né? Várias outras formas em que a ditadura vitimou milhares e milhares de pessoas, as comunidades indígenas, camponeses, enfim, temos um drama por aqui, mas, enfim, você tem, e agora você está falando dessa história dos meninos que eu não conhecia, e de fato é preciso investigar muito mais a fundo e compreender o impacto real e absurdo que esses regimes autoritários têm na história dos nossos países. Obrigada. Oi, Julia, meu nome é Ana Júlia e eu tenho duas perguntas para você, porque eu gostei muito da sua obra e eu fui até atrás para pesquisar um pouco sobre o que foi a ditadura na Argentina, porque eu tinha zero domínio sobre o assunto. Inclusive, até me arrependi de não ter feito a pesquisa antes e ter lido seu livro depois. Mas eu gostei muito da sua obra porque a questão do filho adotivo envolveu muito as mães da Praça de Maio. Eu não sabia sobre a sede que tinha da Casa Rosada na Argentina.
E aí eu fui descobrindo várias coisas, principalmente sobre os 30 mil desaparecidos, e eu descobri uma coisa que me aterrorizou muito, que me fez lembrar um pouco das modos de tortura aqui no Brasil, que foram os voos da morte, que as pessoas eram jogadas de aviões no meio do mar, assim, depois de terem aplicado um sonífero nelas, dizendo que era vitamina para a pessoa não poder morrer, e faziam isso com elas, simplesmente pelo fato de que elas não deveriam existir mais. E, se eu não me engano, teve um presidente que ele morreu faz pouco tempo, que foi um presidente durante a ditadura da Argentina, não me lembro o nome dele, mas que durante o julgamento, se eu não me engano, falaram para ele que houveram cerca de 30 mil desaparecidos, um número tanto estipulado de mortes, e ele falou que não tinha sido tudo aquilo, tinham sido apenas 8 mil mortos. Assim, eu fiquei muito indignada com esse comentário que ele fez, porque ele estava meio que negligenciando as 8 mil mortes. Ele falou, não foi tudo isso, foi menos. Isso me fez lembrar muito do nosso governo, só que em comparação a mortes, o nosso presidente estimou uma gripezinha. Mas a minha primeira pergunta, na verdade, é fundamentada sobre as suas expectativas sobre o livro. Porque, assim, por mais que todo escritor esteja se envolvendo na obra, naquele momento, porque a gente não sabe, né, quando vai terminar a obra, quando você começa escrevendo, não tem como você imaginar a história completa. E eu queria saber qual que era a sua expectativa sobre o livro, assim, quando você começou a criar, que você falou que primeiro era para focar em questão da adoção, mas depois que você foi se desenvolvendo, qual foi a sua expectativa? E a minha segunda pergunta é sobre o que você acha que a influência do governo teve na Argentina e no Brasil, porque durante a ditadura, na verdade, a história do Brasil e da Argentina, por mais que sejam diferentes, em pontos de ditadura e outras questões militares são muito semelhantes, principalmente pelas duas terem participado da Operação Condor, né, que foi guiada pelos Estados Unidos, e também tem a questão de que, assim, a Argentina teve 6 golpes depois da independência, né, e o Brasil teve apenas 3, se for contar com o varguismo, a ditadura e depois contando com o golpe da República, que foi um golpe. E, assim, a semelhança que eu achei muito engraçada também foi que enquanto aqui no Brasil a gente teve o varguismo, lá eles tiveram o peronismo, né, que foi o casal da Evita Perón com o Eduardo Perón. E, assim, se você for investigando, é uma história muito parecida, com culturas completamente diferentes, e alguns brasileiros ainda com pensamentos um pouco retrógrados têm até um preconceito com as pessoas que são da Argentina. E eu queria saber, a primeira pergunta foi sobre sua expectativa do livro, e a segunda é, qual a relação você acha que isso teve interferência em questão das duas ditaduras, da Argentina e do Brasil? Porque na Argentina, as pessoas, foi feita uma pesquisa, e mais de 60% da população falou que a democracia é um sistema vigente. E aqui no Brasil foi feita a mesma pesquisa, e menos de 40% afirmou isso. Tanto é que eles também afirmaram que um governo de extrema-direita, para ter alguma ascensão na Argentina, é quase impossível. Diferente aqui do Brasil, né, que o que estamos vendo aconteceu completamente o contrário. E também tem o fato de que em só 7 anos, né, teve esses 30 mil desaparecidos. Eu queria saber o que você acha dessa relação entre o Brasil e a Argentina, o que a gente pode imaginar que vai acontecer em relação aos dois. Será que vai ter o mesmo progresso? Um vai ascender mais que o outro? Só isso. Obrigada. Só isso só isso já é demais, mas bem, vamos lá, vamos tentar. Respondendo a questão mais fácil, que é a do livro e da minha expectativa sobre o livro, eu não sei se você quer saber da minha expectativa sobre o que o livro viria a ser e que ele se tornaria ao longo da escrita, ou como ele seria recebido mais tarde. Eu vou responder das duas maneiras, né? As duas, pode ser as duas. Num primeiro momento, eu não tinha essa clareza do que o livro viria a ser, como disse, comecei a escrever um conto sobre o meu irmão, mas num dado momento, à medida que ele foi se inchando, eu percebi que não, que tinha que ser, que aquilo era um romance e que tinha que lidar com uma multiplicidade de questões. Então ele se converteu na minha projeção, naquilo que ele veio a ser, né? Aí, naquele momento, quando eu entendi que seria um romance, o que eu tinha para contar, já se construía algo dessa estrutura geral. Fiz uma estrutura de capítulos que se assemelha bastante com isso.
Só que tem muitas questões que você vai decifrando, descobrindo e elaborando ao longo da escrita. Então, se eu tinha modelos muito esquemáticos do que eu queria escrever em cada capítulo, e o que eu escrevia de fato se transformava em outra coisa bem diferente. O âmbito das ideias ali trabalhadas, isso ele se constrói no ato da escrita mesmo. Então o livro vai se tornando outra coisa. E passa a ser um objeto bastante diferente daquele que a gente concebeu no primeiro momento. Eu também tinha muita dúvida, enquanto escrevia, da pertinência de uma narrativa assim, tão pessoal, né, a partir da memória de uma família que não viveu uma história tão marcante assim, de uma relação com o irmão que, afinal de contas, não era totalmente carregada de episódios, de acontecimentos, era tudo mais no campo de uma certa sutileza. Então, eu não sabia como seria a recepção disso tudo, né? Se isso interessaria ou não aos leitores. Eu tinha alguma expectativa de que poderia interessar, mais do que meus livros anteriores, porque quando eu contava essa história para as pessoas mais íntimas, para os amigos, e me punha a falar um pouco da configuração familiar, eu percebia que acendia algum interesse, né? Tinha algo de pertinente ali. Foi a partir disso que eu resolvi escrever, né? Percebendo que tinha uma história para os outros, não para mim, porque a princípio, para mim, aquilo é parte da existência, não parte de uma possibilidade narrativa, né? Mas eu não imaginava, sem dúvida, a recepção que teve, que foi muito maior, que chegou a tocar muito mais gente do que eu supunha. É um livro que circulou muito mais do que qualquer livro anterior meu. Então, realmente tem uma surpresa nesse acolhimento, marcado também pela circunstância política em que ele foi lançado, um livro chamado A Resistência, lançado em 2015 no Brasil, num outro momento que a gente poderia questionar se cabe ou não cabe nessa sua lista de golpes que a democracia brasileira levou. Então, 2015, 2016, vamos pensar, você excluiu, mas a palavra golpe não é tão condizente assim para o que aconteceu naquele momento. No mínimo, é uma ruptura democrática grave e que me parece repercute até hoje, tem consequência até hoje, marca o governo que a gente tem neste momento no poder, esse governo nefasto que você mesma trouxe na abertura do seu comentário, né? Para comentar a outra questão mais vasta que você faz, é muito curioso, muito surpreendente a quantidade de inter-relações que se estabelecem entre as histórias dos países na América do Sul, na América Latina como um todo, ou na América do Sul, ou entre Brasil e Argentina em particular. A princípio, não são tantas as influências imediatas, né? Você tem operações conjuntas, momentos comuns, né? Você tem uma Operação Condor que faz os seus efeitos aqui e ali, e decisões econômicas, Mercosul, etc., que levariam a caminhos comuns em alguns instantes da história, mas na prática há muita autonomia e muita independência entre os países. E ainda assim, eles repetem claramente a história de um repete a história do outro em inúmeras circunstâncias, né? Às vezes com algum atraso, às vezes adiantando um tanto. Então a gente fica, de fato, muito atento ao que está acontecendo no outro país para pensar o que vai acontecer aqui, né? Os processos de ditadura militar são muito claros isso, né? As ditaduras foram eclodindo num país atrás do outro, com um intervalo às vezes curtíssimo, às vezes de alguns anos, etc. Mas há uma influência global aí agindo e local também agindo. Então, de fato, vale a pena estar atento à história dos países vizinhos para entender a nossa própria história e para tentar fazer esse tipo de projeção, de falar de riscos envolvidos, né? Neste momento, eu arriscaria otimista, de forma talvez temerariamente otimista, mas eu arriscaria dizer que na Argentina eles estão um passo à frente, né? Que a gente caminha naquela direção, né? Eles não tiveram a extrema-direita no poder, mas tiveram uma direita neoliberal que tinha o seu caráter extremo muito recentemente e cujas políticas econômicas fracassaram de forma clamorosa e que resultou numa reeleição daquele projeto que se julgava descreditado
desmoralizado. Então, o kirchnerismo, que estava desmoralizado e que estava à beira da judicialização, a Cristina Kirchner seria presa a qualquer momento, de repente ela é vice-presidente do país hoje, né? Então, há semelhanças com o que se insinua, pode acontecer ou não, mas com o que se insinua para acontecer no Brasil, né? De um partido desmoralizado, um ex-presidente preso, que pode acabar ganhando espaço político como ninguém imaginaria meses atrás. Então, não sei, se eu tivesse que arriscar que tipo de reverberação da política de um país vai haver no outro, eu iria mais por essa direção do que pelo temor de um novo golpe ou pelo temor da extrema-direita ganhar ainda mais poder. Boa tarde. Eu gostaria só de deixar duas impressões minhas. A primeira é da responsabilidade social e civil que a gente tem perante essa questão da ditadura, né? Assim, a gente tem negligenciado muito, eu tenho escutado muita negligência em relação até assim, ao termo, essa ditadura, né? E aí, assim, eu tenho uma filha de 16 anos que, acho que há uns 2 meses atrás, me fez a pergunta, porque ela escutou mamãe, o que é a ditadura? E aí eu fiquei pensando porque adolescente não tem muita paciência para ouvir, e eu queria aproveitar aquele tempo o máximo que eu poderia, né, para explicar para ela, e eu tentei fazer isso na época. E aí, quando eu li esse livro, eu fiquei pensando, poxa, eu gostaria de ter tido esse livro, porque eu acho que eu ia iniciar falando para ela, assim, desse trecho que foi, assim, que me marcou. Eu me emocionei muito, assim, literalmente, quando eu li esse trecho aqui. Nas páginas deste discurso, conheci algo mais. A atrocidade de um regime que mata e que, além de matar, aniquila os que cercam suas vítimas imediatas, em círculos infinitos de outras vítimas ignoradas, lutos obstruídos, histórias não contadas, a atrocidade de um regime que mata, também a morte dos assassinados. Assim, é perfeito. Eu iniciaria com isso e a partir disso acho que eu tentaria explicar para ela o que é a ditadura, mas o quanto nós somos responsáveis pelas gerações que estão vindo, né, e que dependem do que a gente vai passar de história, da conotação que nós vamos dar a respeito de tudo isso que foi discutido aqui, que nós já discutimos em outras instâncias, em outras discussões de outros livros, o quanto isso assim, é atual e depende de como a gente leva, da conotação que a gente passa, dos exemplos que a gente dá, e não deixar isso morrer, porque não é apenas uma ditadura, né? Foi só uma historinha, não é algo real, pessoas sofreram, né? E acho que é nossa responsabilidade perpetuar. E a outra impressão que ficou muito, assim, marcada para mim é a questão de que não é preciso ter uma vida linear para se dizer que temos uma vida, no sentido, assim, de ser algo tão certamente construído, né, que foi um pouquinho da fala da Monique dos entroncamentos, e os entroncamentos fazem parte da nossa vida, e a gente fica o tempo todo pensando que, puxa, para eu ter uma vida bacana, preciso ter isso, preciso acontecer aquilo, daí eu estou numa casa que eu não quero, mas ela é provisória, e eu fico adiando viver aquela história, e quando eu me dou conta, a vida já passou 10 anos, 20 anos, 30 anos, e o quanto eu vivi, o quanto eu aproveitei, mesmo diante do caos. Então, para mim, assim, a história, né, dessa mãe me trouxe isso, de que mesmo nas piores situações, nas situações que não eram favoráveis, ela não queria mudar de país, ela não queria sair de onde ela estava, ela não queria estar naquela casa, ela não queria, mas ela foi se adaptando e ela foi vivendo, e tem um pouco disso na fala quando ela diz, não conta que eu só engravidei no Brasil, porque essa coisa da história, né, da construção, do que é perfeito. Então, me ficou muito isso de viver o hoje, né, independente da realidade que a gente tem, e lutar,
ter a resistência, ensinar, né, as pessoas hoje, né? É o que nós temos de real, né? É o hoje, é o presente. E agradeço muito, assim, gostei muito de ler tua obra, parabéns. É linda essa literatura. Obrigado, Vivian. Sim, acho que você, no começo dessa pergunta, já faz um comentário que me parece central, né, que é um certo rigor de linguagem, que é um rigor de compreensão histórica, né? Então, o que a gente vai chamar de quê, né? Então, ditadura, a necessidade de não banalizar termos para que eles tenham o impacto que eles precisam ter nos momentos exatos, né? Então, de fato, concordo com você. Ao mesmo tempo, com a compreensão de que as palavras elas vão se transformando historicamente, vão ganhando outra pertinência em momentos distintos, né? Então, agora, você fala ditadura e, de fato, a gente precisa ter a compreensão histórica mais precisa e mais profunda possível, mas eu fiquei pensando no termo genocida, né? Que veio muito à tona e que não tem propriamente precisão, né? A história do termo não bate exatamente com as circunstâncias que a gente tem visto, mas, ao mesmo tempo, o uso do termo genocida tem uma importância política central nesse momento, né? Várias frentes se alinham nesse lugar. Acho que tem um risco e uma potência nesses desvios que a gente utiliza no uso das palavras, né? De fato, a gente precisa de rigor, mas precisa também de certa malemolência para entender a importância que as palavras podem adquirir em cada contexto. De qualquer forma, a sua intervenção com a sua filha não poderia ser mais necessária e precisa também. A segunda questão também, eu não consigo, talvez meu pensamento esteja migrando demais para questões pandêmicas, mas também só pude pensar nisso enquanto você falava isso, de que a vida acontece, tem acontecido mesmo nas circunstâncias mais adversas, ela não pode existir em compasso de espera total, de desistência, de suspensão, né? Muito do que está acontecendo agora a característica que a vida tem, e já passa muito tempo, né, já desapareceu a noção de que ficaríamos fechados durante 1 mês, 2 meses, ou seja, é preciso encarar isto como a característica da vida neste momento e os caminhos que a gente pode traçar dentro desse lugar. Esse tipo de intervenção também é parte inevitável da vida e é preciso continuar falando ainda assim. Eu tenho essa sensação muito forte neste momento e tenho certeza que não se manifesta só neste contexto específico, que pode ser um olhar que cresça em outras direções. Mesmo na própria concepção de literatura, para mim isso tem se transformado, né? Eu vinha dizendo de uns anos para cá, desde a Resistência, depois escrevi um outro romance chamado Ocupação, da necessidade de responder historicamente ao tempo que a gente tem vivido. Então, a literatura se transformando para dar conta destas questões históricas. A Resistência já conversava um pouco com o presente, a Ocupação foi muito mais longe nessa proposta, nessa disposição, e meu olhar era que, bom, em certas circunstâncias a literatura se transforma e vai se tornar outra coisa, tem que existir de outra maneira, talvez mais comprometida com o seu tempo e com a sua relevância política. Por outro lado, nestes tempos tão dramáticos que a gente tem vivido, minha sensação oscilou um pouco em outra direção, no sentido de que a gente vai precisar de todo tipo de literatura nesse instante, né? Então, sim, literatura política, sim, literatura que trate deste tempo, mas também ampliar os horizontes para que a gente não se reduza, não se limite dentro deste presente. O presente se tornou extremo e opressivo, né? A gente só consegue falar disso, só consegue escrever sobre isso, então a necessidade de buscar também as finalidades amplas que a literatura teve ao longo da sua história
me vieram muito fortes nesses tempos recentes. Acho que guarda alguma relação com isso que você está dizendo, que não é sobre literatura, é sobre vida, mas que então as duas coisas estão bem relacionadas. Perfeito, obrigada. Nossa, Rúlia, quanta coisa, assim, sensacional a gente tem ouvido dos nossos amigos aqui do Café Literário, pensando em toda a reflexão que a obra propõe a partir desse grande mosaico. Eu tenho um trecho do livro que eu peço licença para ler, que eu acho que, assim, para mim, foi um dos que mais me tocou, que foi o momento em que o pai tem o entendimento de que ele precisa resistir, né? Eu acho que é um grande período que acaba sendo também como se fosse o cerne de toda a questão que a obra propõe, né? Então, lá na página 79, é dito: é preciso aprender a resistir, nem ir nem ficar, aprender a resistir. Penso nesses versos em que meu pai não poderia ter pensado, versos inescritos na época, versos que lhe faltavam. Penso em meu pai na última reunião clandestina que lhe coube presenciar, quieto entre militantes exaltados, abstraído no bulício das vozes. Resistir. Quanto em resistir é aceitar impávido a desgraça, transigir com a destruição cotidiana, tolerar a ruína dos próximos. Resistir será aguentar em pé a queda dos outros, e até quando? Até que as pernas próprias desabem? Resistir será lutar apesar da óbvia derrota, gritar apesar da rouquidão da voz, agir apesar da rouquidão da vontade? É preciso aprender a resistir, mas resistir nunca será se entregar a uma sorte já lançada, nunca será se curvar a um futuro inevitável. Quanto do aprender a resistir não será aprender a perguntar-se. Eu fico arrepiada, porque nós estamos vivendo tempos em que precisamos resistir, né? Ler é um ato de resistência, o acesso aos livros é um ato de resistência, estar aqui num domingo à tarde é um ato de resistência. Eu sou educadora, educar nesse país é um ato de resistência. E quando eu li isso, pareceu para mim quase como uma ode, assim, sabe? É preciso aprender a resistir, quase como uma premissa para me fazer levantar da cama todos os dias e cumprir o meu papel social, meu papel profissional, meu papel pessoal. Tirando do contexto de onde isso foi tirado, dialogou muito comigo, pessoa, e com todo o nosso contexto hoje, né? Eu acho que é isso, Julian, que a grande literatura faz. A grande literatura, ela dialoga, né, com as pessoas, independentemente do momento histórico, independentemente do contexto. Ela vai dialogar porque ela vai remeter àquilo que é o humano. E essa fala remeteu ao meu lado mais humano. Então eu só posso parabenizar uma pessoa que é capaz de escrever um período desse e que tanto nos emociona, e quase assim, você publicou esse livro em 2015, nós estamos em 2021 e como isso é pungente nesse exato momento em que nós estamos vivendo, né? É preciso aprender a resistir. Então eu só pedi a licença para ler porque realmente esse trecho ele me pegou assim, de um jeito muito particular. E os demais, gente? Para vocês também? Não, agradeço aí, Jana, a leitura, a bonita leitura que você fez do meu texto. De fato, eu não tinha olhado de volta para esse trecho à luz das perdas do presente, né? E, de fato, acho que ele consegue dizer algo sobre esta resistência cotidiana que se transforma, se confunde tantas vezes só com sobrevivência, né? Sim. A gente sobrevive e isso basta, né? Isso é a forma de resistir. Mas de quantas maneiras isso não é suficiente e a gente tem que fazer mais do que simplesmente
levantar da cama, viver um dia e voltar a dormir, né? Então, de fato, agradeço que você traga isso à tona, não tenho muito mais a dizer a respeito, mas fico pensando que sim, que de repente o que eu me via, a situação em que eu me via ao escrever esse trecho era uma situação em parte de incompreensão, né? Porque eu estava indagando a mim mesmo sobre o que teria sido a experiência do meu pai durante na última reunião clandestina que ele participou, já percebendo a óbvia derrota, né, como se fala em boa parte da narrativa de resistência daquela época. Então, só o que eu podia fazer era, de fato, me perguntar, né? Era impossível afirmar, naquele contexto, absolutamente nada. Mas a pergunta, a ponderação sobre aquilo tudo já vai se transformando, inevitavelmente, numa afirmação, na possibilidade de uma afirmação. E esse trecho acaba contendo várias questões centrais do próprio livro. Por exemplo, de partida, aprender a resistir, nem ir nem ficar, aprender a resistir, isso também, a resistência é o título do livro em português, mas em países em que ele não pode ser publicado assim, por exemplo, na França, em que resistência tem um sentido completamente diferente, a resistência à ocupação nazista durante a Segunda Guerra, ou na Itália, que também tem esse sentido histórico muito marcado, lá o nem ir nem ficar foi que virou título, ni partir, ni rester. E fala também, em alguma medida, sobre este nosso tempo, em que a gente não pode nem ir nem ficar, e sobre uma multiplicidade de movimentos que se dão nas nossas vidas e que se dão ali na existência daquela família, né? Os pais sem saber se iam ou ficavam, o irmão do narrador sem saber se sai ou se fica dentro do seu quarto. Isso está muito marcado ao longo da nossa história e acho da história de qualquer um, nessas indefinições ou nesses entroncamentos, como tinha comentado a Monique. Exatamente. Meus amigos, nós caminhamos às nossas últimas perguntas. Pode falar, amor. Não, eu só queria fazer uma ponderação para a gente. Logo, a Jana, no mês passado, anunciou a nossa leitura para esse mês desse livro. A Jana falou: Monique, é sua cara esse livro por causa da ditadura, especialmente porque no campo da história eu estudo o movimento de memória, né? Então, eu li esse livro, mas tudo isso que a Vivian trouxe e que o Julian falou agora, a minha opção de leitura foi enxergar o período da ditadura e como a ditadura influenciou nessa família como realmente um pano de fundo. Eu não sei se é porque a gente está vivendo esse momento, como o Julian usou o termo exato, cirúrgico, tão dramático, eu não quis enxergar isso como, né, o principal do livro, porque aquela família se desenvolvia e aquela família fez escolhas, apesar de, e aqueles pais, eles seguiram em frente, aquela mãe, né, teve que sobreviver àquela amiga que ela ficou sabendo que morreu daquela forma tão trágica. Então, eu não quis olhar para a ditadura argentina como o tema central do livro. E aí, ouvindo o Julian falando agora, me senti assim, falei, nossa, fiz errado, devia ter olhado, tentei superar, entendeu? Mas é por conta desse nosso momento, e aí, mais uma vez, a grandeza da literatura faz isso, que eu pude olhar, eu inverti os lugares, né? Eu peguei a família, que acho que é o subtexto, e joguei ela para primeiro plano, e joguei a ditadura argentina, e todo aquele contexto da repressão, para como se isso fosse o subtexto, justamente nessa tentativa de olhar com leveza, de tentar encontrar algum alento para esse momento que a gente está vivendo, e eu coloquei isso lá nas minhas publicações, que eu gosto de colocar no Instagram sempre minhas impressões, que assim, se a gente tira o cenário de ditadura, a gente percebe que as famílias, elas são constituídas com tantas e tantas situações, mas ao mesmo tempo elas são tão parecidas, né? Porque sempre tem alguém que tem um problema com o irmão, com o tio, que é muito parecido, sempre a gente tem uma questão de um familiar que acabou passando por uma coisa que acabou influenciando todo o desenvolvimento da família. Então, eu tentei
olhar para esse lado. E aí, engraçado, porque eu achei ele, assim, como esse tema da ditadura ele veio forte para o nosso debate de hoje, eu falei, olha o que eu fiz, eu escondi o texto da ditadura e fiquei toda puxando a história familiar e tentando enxergar, eu invertia os sentidos aí, sei lá, mas foi muito interessante, agradeço a participação do autor. Jana, de novo agradeço a escolha da obra, gente, obrigada. Deixa eu só completar, Monique, só dá licença um pouquinho, Juan, eu também, viu, Monique? Eu também, eu não vi, e mesmo na questão toda, também o meu plano, a coisa central para mim não foi a questão da ditadura, e sim os personagens, as pessoas, a potência que essas pessoas têm ao resistir e buscar uma linha de fuga. Porque sempre a gente parte do sofrimento, ficou lá. Mas, assim, o que este sofrimento traz como potência, como possibilidade de você buscar outras possibilidades, como a Monique falou, e buscar outras linhas de fuga. Então, eu realmente também não vi, assim, logo no primeiro momento, a questão da ditadura, não. Eu vi realmente a mãe, o pai, esse irmão, e como é que essa existência humana ela se dá, e neste sofrimento que a gente passa, porque seja na ditadura, seja pandemia, seja na pobreza da favela, em qualquer outra situação, né? Claro que a ditadura é muito pior, mas enquanto sofrimento humano, e a gente tem essa possibilidade de ver potências, de sair do lugar, de se movimentar e caminhar para uma construção nova, se colocar em movimento, ter linhas de fuga. Então, para mim, é assim, e aí a minha possibilidade de ler, viu, o seu romance, me traz essa esperança, me traz muita essa, apesar de que esperança eu acho uma palavra fraca para mim, mas eu digo assim, me traz possibilidades de potência, de uma coisa potente, que mesmo no sofrimento, esse sofrimento pode tornar pessoas melhores. Obrigada, viu, eu gostei também muito. Eu acho que vou observar que vocês têm razão em enxergar mais do que a ditadura ali no livro. De fato, uma das minhas preocupações com o título, A Resistência, é que ele falasse muito diretamente isso e deixasse de falar outras coisas, ensombrecesse outras questões presentes ali. Bom, outra invasão aqui. Que linda. Mas, enfim, depois eu me dei conta e trabalhei para que no livro estivessem presentes outras resistências, não só a resistência à ditadura militar, também a resistência referida dessa maneira do irmão à convivência familiar, a referência do próprio narrador, a resistência do próprio narrador a contar essa história. Enfim, tem uma série, um olhar que se quer múltiplo e que o livro pudesse ter, em alguma medida, ser feito da matéria do real e da existência, né, da experiência familiar, que sempre é muito mais vasta do que temas que a gente possa definir para essas narrativas, né? Então, justamente, a minha matéria original era essa, e eu acho que, em alguma medida, o livro encampa essa questão e lida com isso. Ai, olha, Júlia, fechar assim com a sua filhinha assim no colo, nosso coração não aguenta. Que coisa mais linda. Jana. Esse livro eu ainda não escrevi, mas um dia escrevo. Por favor, escreva. Pode... Jana, antes de finalizar, não sei se tem mais alguma pergunta ou comentário, eu vi que o Adalberto queria fazer uma pergunta. Quem? Desculpa? Adalberto. Adalberto, deixa eu ver aqui. Adalberto, me perdi aqui a pergunta dele lá atrás, lá em cima. Não, ele já abriu o microfone, ele abriu, levantou a mão. Pode falar, Adalberto, estou procurando no chat, pode falar, querido.
Oi, professor, tudo bom? Tudo Boa tarde. jóia. Boa tarde, Juliane. Tudo bom? Boa tarde a todos. Me causou, o que mais me causou, digamos, uma angústia, até o capítulo 7 eu fiquei lendo, e me causava uma angústia aquela ausência dele, né? Uma ausência que tem um narrador, e o narrador vai falando, e aquilo foi me causando, assim, ele não tem fala, né? Ele não se expressa. Daí, sob certo momento, eu fui vendo que ele não tem uma fala porque ele não quer, porque aquela solidão dele é um isolamento, é um auto-isolamento, é autoimposto. E porque ele tem as ferramentas para falar em casa, né? Ele tem ali os demônios podem ser expurgados ali mesmo, que é muito melhor, não precisa sair para a rua e buscar. E ele não quer. Então, eu conheci a Argentina em 2011, pela primeira vez, fui a Buenos Aires, e a minha relação com os argentinos é sempre de turista. Então, eu fui recebido ou recebi na minha casa. Mas numa leitura, eu sempre procuro fazer uma leitura sociológica, antropológica. Eu tenho a impressão que esse trabalhar de expurgar os demônios é melhor feito pelos latinos hispanos, por uma questão social antropológica, uma questão eu acho que nós brasileiros nós somos como esse irmão. A gente tem uma dificuldade, talvez o fato da gente não falar, não expurgar ainda de forma melhor esses períodos totalitários é porque a gente é como a gente deixa que outros narradores narrem por nós. E até que ponto a gente quer falar? Esse é um questionamento e também é uma colocação minha. Até que ponto a gente quer falar sobre esses demônios? O Brasil e a gente tem história, não é como só a França, da resistência da França, ou a questão do nazismo na Alemanha, ou o fascismo na Itália. O brasileiro tem uma certa, eu acho a questão social brasileira uma certa superficialidade. Daí eu vejo, isso é uma afirmação, entendeu? A gente tem essa coisa muito da rede social. Por que a rede social faz tanto sucesso no Brasil? Porque a gente gosta muito da foto, a gente é muito da aparência, da superficialidade como sociedade. Então não vamos falar nisso, no que está além dessa bolha, no que está dentro, no cérebro. Não vamos, deixa disso, vamos tomar uma cervejinha. Ô, amigo, deixa disso, vamos para outra, tá tudo tão bonito. Né? Isso é muito social. Eu não sei como o argentino, eu acredito que existe uma diferença crucial em relação a isso, esse tecido social. Eu acho que o argentino tem uma outra posição mais combativa, né? E eu acho que tem que ser como um junco, às vezes eu penso, você tem que se deitar ao vento, à tempestade, ao tornado, mas você tem que saber resistir também, tá? Em pé, eu acho que tem que saber se dobrar. E eu acredito que o argentino é muito assim, eu não sei. E eu acho que nós, como Brasil, a gente ainda não quer, ou não está preparado. E a gente tem histórias, por exemplo, o Brasil, Santa Catarina foi sede do maior partido nazista fora da Alemanha. Getúlio Vargas vinha comer churrasco com os nazistas, tá? Em Santa Catarina. A gente não quer falar sobre isso, a gente não sabe sobre isso. Né? Quando os nazistas saíram, na Argentina eu sei que isso aconteceu muito também, que eles vieram se esconder, saíram fazendeiros do Centro-Oeste, eles abrigaram nazistas como um ato de doação. E a gente está revendo muito isso hoje. E eu noto muito, as pessoas, principalmente a classe média alta, me parece que estão anestesiados hoje em dia. A gente está passando por esse movimento, mas me parece muito mais um movimento de rede social. Porque eu digo, eu tenho daí a atitude combativa, que não é junco. Eu acho que em qualquer país decente, as pessoas estariam na rua fazendo quebradeiro pedindo por vacina. Olha o que aconteceu ali no Uruguai. Eu tenho é uma visão e é uma apreciação sobre a obra que vem da obra essa visão, entendeu? Obrigado. Não, agradeço também, Adalberto, sua leitura. De fato, para minha própria surpresa, alguma vez eu já ouvi essa correlação. Acho que houve 2 artigos que falavam sobre a resistência e faziam essa correlação do irmão adotivo como o
representante da postura brasileira diante da história e diante da memória, e o irmão narrador numa postura mais argentina. Por isso, um iria para a Argentina e enfrentaria a história daquela família e daquele país, e o outro se fecha das costas, não fala, não procura ir atrás da sua própria história. É uma interpretação possível. Para mim é surpreendente e não estava na minha intenção nenhum tipo de simbologia, de associação entre a postura de um personagem e a postura de um país inteiro. Mas também não me parece sem propriedade essa correlação. Acho que tem algo de semelhante, né? Justamente com aquilo que a gente vinha comentando antes, da falta de uma política de memória e de falta de um interesse na memória. Mas, para além disso, bom, a aflição que você sentiu pela falta de palavras desse irmão, eu também senti. Você sofreu com isso até o capítulo 7, que é o capítulo em que isso é referido. Como eu não dou a palavra para ele neste livro? Eu estou mais perdendo o meu irmão do que me aproximando dele nesta narrativa, e esse era um sentimento muito presente o tempo todo, né? Então, acho que o que o livro tenta, com esse silêncio, é dar conta de uma relação que se distanciou, e dentro da distância, a impossibilidade de falar pelo outro, né? Isso para mim ficou claro, e só na explosão é que ele é levado a dizer algo no livro em si, que não é necessariamente condizente com a vida, né? Na vida ele é um cara fechado e silencioso, mas não tanto, a gente dialoga. Então, de fato, algo se extrapolou e se manifestou mais agudamente na escrita do livro em si. Sobre o Brasil, na linha do que você está dizendo, de fato a gente tem um país contraditório, ou um povo contraditório, na sua relação com a violência, no mínimo, a gente poderia dizer isso, né? Porque tem a lógica desse deixar disso que você comenta, do vamos tomar uma cervejinha, que se associaria com a ideia do brasileiro cordial, do brasileiro hospitaleiro, das relações que se fazem pela simpatia, pelo sorriso, né? Essa é a imagem típica, histórica do brasileiro. Mas mesmo essa imagem superficial e vazia do brasileiro, ela já se transformou muito em tempos recentes, e aquilo que era a violência recalcada do país e do povo veio mais à tona, está dando as caras de um jeito mais explícito em tempos recentes. E pode ser, talvez, um caminho para a gente espiar isso tudo. É claro que é grotesco a cara do Brasil que a gente tem visto neste momento. O discurso que se faz violento, não de forma subreptícia, racista, não de forma subreptícia, mas sim de forma explícita, na cara, né? Isso é chocante de ver, é assustador. De fato, a gente se defronta com um país que a gente não queria enxergar. Mas, ao mesmo tempo, estando na cara, talvez a gente seja mais capaz de transformar nos tempos por vir em outra coisa, né? Então, há um matiz, um certo grau de oportunidade neste momento tão agudo e tão extremo que a gente está vivendo, né? Então, é hora da gente se refletir muito mais profundamente e, quem sabe, romper com essa contradição e tentar lidar com essa violência tão brutal que existe nesse povo, né? A letalidade brasileira em todos os aspectos, não só no coronavírus, né? Mas a letalidade pela violência é absurda, incomparável em contexto mundial, né? E ao mesmo tempo a gente vive certa sensação de acomodação e de paz ao longo da nossa existência, para além da vida na ditadura. Depois da ditadura, talvez a coisa tenha se feito ainda mais letal pelas polícias militares ou pela violência cotidiana, né? E ainda assim, essa história e essa memória a gente também não conseguiu contemplar. Eu acho que tem muito a se ver nesses tempos por vir, tem muitas discussões a travar, e vamos ver onde a gente vai parar a partir disso. Perfeito, Julian, perfeito. Muitas reflexões a partir do seu livro, a partir das falas, né, todas aqui dos participantes. Com certeza a sua obra continuará ecoando aqui dentro de nós, além de nós. Eu acho que é o grande propósito, né, do nosso café,
não só o mergulho individual, porque a leitura ela é uma atitude, né, individual, uma ação individual, mas esse espaço de debate, de reflexão, de discussão é fundamental. Né? Então eu só tenho a agradecer a todos, mais uma vez a você, Julian, por, né, no domingo destinar um tempo aqui para conversar conosco. Sinta-se sempre muito bem-vindo em nosso café, né, em nossas trocas, e com certeza nós continuaremos lendo suas obras, seus textos e apreciando a sua literatura. Muito, muito obrigada mesmo. Alguém quer falar mais alguma coisa, amores e amoras? Não, só agradecimento, né? Então, Julian, querido, muito, muito obrigada. A todos presentes também, muito obrigada. Um excelente domingo a todos, um excelente descanso, ótima semana e um abraço em todos vocês, meus queridos. Obrigada mesmo. E mais uma vez, Julian, obrigada pela sua presença e por essa obra tão incrível que suscitou toda essa nossa discussão primorosa nesse domingo. Obrigada mesmo, gente. Obrigado a vocês pela atenção, pela leitura. Estamos por aqui para outros diálogos futuros. Então, obrigada, gente. Muito obrigada. Obrigada, Julian. Obrigada a todos.